Nós vamos trazer aqui alguns testemunhos daquilo que Deus tem realizado. Eu quero dizer para você que Deus é o Deus do impossível. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Nós precisamos crer que Deus é o Deus do impossível. Ele faz o que ninguém faz. Ele opera onde ninguém opera. Amém? Ele faz o que ninguém pode fazer. Ele realiza onde ninguém pode realizar. Amém, amados? E ainda no tema de família, nesse texto, nesse contexto de família, nós vamos estar tratando a respeito desse assunto. Bom seria se... Está gravando, né, Miguel? Está tudo certo, né? Para você que vai assistir posteriormente este vídeo, eu espero que os testemunhos que nós vamos ouvir aqui, Deus possa falar profundamente com você, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amados, antes de nós começarmos, eu já quero introduzir falando que mês de março é o mês das mulheres, amém? E a mulher, ela tem um papel de extrema relevância na família. A mulher, ela é a parceira de Deus. A mulher é aquela que dá a luz. Deus é o Deus da luz. A Bíblia fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E quem é a responsável de dar a luz? A mulher. Por isso que o diabo, ele tem um ódio mortal contra as mulheres. Que a mulher, ela é parceira de Deus. A mulher é a dar a luz. Jesus, ele é conhecido como filho da mulher, como diz em Gênesis. Amém, amadas e amados? E a mulher, ela tem um papel de grande relevância na vida da família. E para fundamentar aqui o que nós vamos fazer hoje, nós vamos falar de uma mulher chamada Abigail. Alguém aqui já ouviu falar de Abigail? Amém? Eu quero conversar com você hoje, nós vamos usar, por quê? Porque tudo que nós vamos fazer aqui começou de uma mulher. Aliás, de 3 mulheres, tá? Mas as famílias que nós vamos ver aqui, começou sempre de uma mulher. A iniciativa começou de uma mulher. E eu quero dizer que a mulher, ela tem um papel fundamental para a restauração da família. Por isso que lá em Provérbios diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. E aí você pode me perguntar, é possível uma família ser restaurada? É possível perdoar o adultério? É possível viver com um homem que se tornava bastante agressivo por causa do uso de drogas? É possível perdoar um homem que foi embora de casa? Aí a gente fala, qual que é o segredo de nós vermos alguns testemunhos? Eu quero dizer para você que não existe lâmpada mágica. O que existe se chama fé e perseverança. São 2 coisas que todos nós cristãos precisamos ganhar. Primeiro, a fé. Segundo, a perseverança. Por quê? A perseverança é resultado de uma espera. E o maior problema, principalmente desta geração, é que esta geração não aprendeu a esperar. E aí, infelizmente, acaba colocando o pé pelas mãos, acaba fazendo o que não deve fazer e acaba desistindo daquilo que é de mais importante, que é a sua família. Amém, queridos? Então, abra comigo a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 25. 1 Samuel, capítulo 25, versículo de número 2. 1 Samuel 25, a partir do versículo 2. Eu quero que você entenda toda a história. Aqui nós temos um homem insensato e uma mulher sábia. Amém?
Pode existir muitos homens insensatos, mas se ele tiver uma mulher sábia, com certeza, esse homem será bem-sucedido. Amém? Não é que depende da mulher, é que a mulher ela tem um tal do sexto sentido, que eu vou falar para você, querido, esse sexto sentido não se explica, entra lá no conjunto que se responde em Deuteronômio 29, 29. O que diz em Deuteronômio 29, 29? As coisas reveladas são para os filhos, as ocultas pertencem ao Senhor, só Ele sabe, porque Ele deu esse tal do sexto sentido para essa bênção chamada mulher. Mas ela vê o que ninguém vê, ela enxerga o que ninguém enxerga, ela é capaz de sentir o que ninguém sente, e o marido que não aprende a dar ouvido à mulher, a uma mulher sábia, tá? O homem tem que aprender a dar ouvido a uma mulher sábia, não a mulher sabiá. Não tem nenhuma mulher sabiá do seu lado aí, né? O que é a mulher sabiá, Pérsia? Aquela que fica piando. Graças a Deus a Dani não é assim. Amém? Então ela fica... Né? O camarada chega em casa, porque acabou o gás, a criança deu trabalho, ele nem chegou em casa, ele chegou na ouvidoria da prefeitura, coitado. Essa mulher é a tola, que muitas vezes não sabe ser sábia. E precisa aprender a ser sábia. Então olha o que diz aqui. Havia um homem em Maom, que era proprietário de terras no Carmelo. Este fazendeiro era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Este homem se chamava Nabal, e o nome de sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente. Qual que era a primeira característica de Abigail? Aqui está o segredo, meninas. Aqui está o segredo. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido pertence à família de Calebe. Quem era o cavalo selado aqui? Era grosseiro e mau. Graças a Deus aqui na Shalom nós não temos nenhum homem desse tipo. As meninas não disseram amém. As meninas continuam não dizendo amém. Algumas falaram bem... Significa que o bicho está pegando e o couro está caindo. Pastor Fernando, vamos precisar começar o negócio logo. O negócio está esquisito. Pelo tamanho do amém das meninas, o negócio está pegando. Davi estava no deserto quando ficou sabendo que Nabal tosqueava suas ovelhas. E por isso chamou 10 jovens e os enviou dizendo: subi ao Carmelo, ide a Nabal e o cumprimentai em meu nome. E assim lhe comunicareis minha mensagem. Paz seja contigo e com a tua família, e com tudo o que possuís. Fiquei sabendo que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nada lhe fizemos de mal, pelo contrário, não deixamos que nada lhes faltasse, em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Indaga aos teus servos, e eles confirmarão o que digo. Portanto, possam de igual modo os meus moços encontrar acolhimento por tua parte, porque viemos em dia festivo. Rogo-te, pois, que ofereças o que puderes aos teus servos e ao teu filho Davi. Os servos de Davi partiram, chegaram à presença de Nabal e transmitiram todas as palavras em nome de Davi e aguardaram uma resposta. Então Nabal retrucou aos mensageiros de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem de seu senhor. Tomaria eu o meu pão, a minha água e a carne do animal que abati para meus tosqueadores e daria todo o meu mantimento a homens que não sei nem de onde vêm? Então os servos de Davi voltaram e comunicaram-lhe todas essas palavras. Diante disso, Davi ordenou aos seus homens: cada um prepare sua espada e coloque no cinto. Rapidamente cada homem cingiu sua espada, Davi cingiu também a sua, e cerca de 400 homens partiram com Davi, enquanto 200 ficaram cuidando da bagagem. Ora, Abigail, a esposa de Nabal, tinha sido avisada por um dos seus servos, que lhe disse: Davi mandou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, porém ele os tratou com rudeza e os expulsou. No entanto, os homens de Davi foram sempre cordiais para conosco, jamais nos molestaram, e durante todo o tempo em que estivemos hospedados com eles, quando estávamos no deserto, de nada sentimos falta. Noite e dia, eles foram como um muro protetor ao nosso redor, enquanto estivemos com eles apacentando o nosso rebanho.
Agora, portanto, considera o que podes fazer, porque a destruição do nosso Senhor e de toda a sua casa está a caminho. E o nosso Senhor é um homem tão perverso e arrogante, que ninguém consegue conversar com ele. Naquele mesmo momento, Abigail tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, cerca de 15 quilos, porque para sustentar o crente não é fácil, irmão. Então você vê aqui a quantidade de comida. Cerca de 15 quilos de trigo torrado, 100 bolos de uva passa e 200 bolos de figo prensado, e os carregou em jumentos. E orientou seus servos: ide à frente, e eu vos seguirei logo atrás. Porém não disse nada sobre o que estava fazendo ao marido Nabal. Quando Abigail ia descendo pela encosta do monte, montada num jumento, Davi e seus soldados vinham na direção oposta, e ela os encontrou. Davi havia declarado: foi, pois, em vão que protegi no deserto todos os bens deste homem, a fim de que nada do que lhe pertencia se perdesse. Eis que agora ele me paga o bem que fiz com o mal. Faça Deus o que lhe aprouver para castigar Davi, se eu deixar vivo até o amanhecer uma só pessoa do sexo masculino, de todos os que pertencem a Nabal. Assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento apressadamente e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. E prostrada aos seus pés, lhe suplicou: ah, Senhor meu, caia sobre mim toda a culpa. Permita, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos, e escutas as palavras da tua serva. Não dê o meu senhor atenção àquele homem maldoso, Nabal. Ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome. A arrogância o acompanha. Olha o nome do cidadão: a arrogância o acompanha. Entretanto, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, pois, meu senhor, juro por Iavé, o nome do Senhor, que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as suas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que tramam fazer-te qualquer mal sejam, pois, castigados, juntamente com Nabal, e que este presente que essa tua serva trouxe ao meu senhor seja compartilhado com os homens que te acompanham. Perdoa, eu te rogo, a falta de tua serva, e Iavé haverá de firmar a casa de meu senhor, porque o meu senhor combate as guerras de Iavé, e ao longo de tua vida não se achará nenhum mal contra ti. E se alguém se levantar para te perseguir e para atentar contra a tua pessoa, a vida de meu senhor estará guardada em meio ao precioso tesouro de Iavé, teu Deus, ao passo que a vida dos teus inimigos. Ele mesmo a lançará fora com a pedra que parte de uma tiradeira. E quando Iavé cumprir todo o bem que predisse a respeito de meu senhor, e te houver estabelecido como rei em Israel, então não se perturbará, meu senhor, nem sofrerá com remorso, por ter derramado sangue inútil e ter feito justiça com as próprias mãos. Quando Iavé te abençoar, lembra-te da tua serva. Então, diante dessas palavras, Davi declarou a Abigail: bendito seja Iavé, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua sabedoria, e sejas tu abençoada por me teres impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Até aqui. Literalmente, Abigail, por causa da sabedoria, ela impediu, primeiro, que o rei cometesse um erro, mas segundo, de que sua casa fosse exterminada. Você entende isso? Por causa da sabedoria, porque ela aprendeu a ter um espírito humilde, ela se prostrou diante do rei, e o rei veio ao seu favor, porque ela não estava intercedendo apenas pela vida dela e pela dos filhos, ela estava intercedendo pela casa de seu marido, um homem que a arrogância acompanhava ele, um homem que havia construído a sua própria condenação, mas por causa da intercessão e por causa da sabedoria de sua esposa, ele viveu ainda algum tempo e não teve a sua casa destruída. Amém? Perceba que a mulher sábia, ela pode sim salvar a sua casa. Eu vou repetir: a mulher sábia pode sim
salvar a sua casa. Amém? Então, eu já quero chamar algumas Abigaís que nós temos no nosso meio. Coloca para mim, cadê os... Tem algum diácono para me ajudar? Vem, não tem ninguém, então deixa eu mesmo. Os diáconos somem tudo da igreja? Nunca vi. Como? Tira o púlpito para mim, Anderson, mais fácil. Gente, nós vamos bater um papo sentado, né, gente? Não dá para bater papo de pé, não. Amém? Eu quero chamar aqui pastora Fátima, o pastor Sebastião. Isso. Pastora Fátima, pastor Sebastião. Jaciara e pastor Wellington, que já está aqui todo florido hoje. Hoje ele veio até de florzinha, gente. Em homenagem à Abigail dele. Hã? E a Andréia com o Marquinhos. Cadê a Andréia com o Marquinhos? Alguns conhecem, outros não, mas vai ser importante nós conhecermos hoje. Deixa eu ver se está certo aqui, está faltando uma cadeira. Deixa eu pegar mais uma aqui. E o meu cacho, né? Cadê meu cacho? O meu guelo-guelo. Fica à vontade, filhos. Senta onde vocês desejarem. Eu não sei se todos conhecem a história dessas pessoas. Senta lá, amor, deixa eu sentar na esquina, que eu gosto de sentar na esquina. Eu não sei se todos conhecem a história dessa galera. Por gentileza, amor, faz isso para mim. Mas eu gostaria que aqueles que não conhecem, conhecessem um pouquinho da história deles. Porque essas mulheres, esse é o mês da mulher, e eu faço questão de fazer isso, exatamente para mostrar para você, mulher, que você é a responsável por sustentar a sua casa. A tua sabedoria, Deus deu a você. Cadê as mulheres? Eu posso ouvir as mulheres aqui? Nossa, meu Deus, eu vou perguntar de novo. Eu posso ouvir um amém das mulheres aqui? Amém? Eu quero que você saiba que você carrega em você um dom especial de Deus. E os homens que estão aqui devem olhar para sua esposa não por sua beleza física, mas devem aprender a olhar as qualidades que a sua esposa carrega. Amém? Para quem não sabe, pastora Fátima, tira a máscara, minha sogra. Isso, mostra a beleza da senhora escondida. Aleluia. Não fica vermelha, não, fica tranquila. Amém? Pastora Fátima, quantos anos de casada? 39 anos. 39 anos. Foi só flores nesse período na construção da família? Não. Quantos anos o garanhão aí ficou fora de casa? 5 anos. 5 anos. Mas ele foi embora porque quis ou ele teve amante? Teve mulheradas. Mulheres. Muitas? Muitas. 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 Como ele tratava a senhora em casa? Por isso, eu queria que a senhora contasse um pouquinho para a gente. Como que era o tratamento dele quando ele começou? Aliás, vou fazer uma outra pergunta antes de a senhora responder essa. Como que começou essa história dele começar a ir embora de casa? Dele começar a gandaiar? Começou de repente? Começou do nada? Como que foi? Ele ficou estranho. A gente que é casado, né? Eu já estava com 12 anos de casamento, a gente percebe a pessoa estranha. Ele começou a ficar muito estranho. Ele começou a ficar longe, sabe? Distante. Chegava tarde, todo dia. Aí ele... Assim, ele só não me bateu, mas o resto ele me humilhou de tudo quanto é jeito, de palavras, com palavras. Que tipo de palavra ele falava para a senhora? Ele falava que eu não servia mais para ele, que eu só servia para lavar, passar e cozinhar. Que a gente era como 2 irmãos. Ele falava essas coisas. E é terrível, né? Pior que apanhar, eu acho. Pois é. Que mulher que aguenta um negócio desse? Fala a verdade aí, meninas. E você que é homem?
Você acha que a mulher ela aguenta isso por muito tempo? Às vezes, e a mulherada do século, a mulher de hoje, ela não tolera isso nem um pouco, né? E aí ele foi embora de casa. Ele foi embora de casa 2 O vezes. senhor não tem aquela foto na carteira aí, né? Eu queria tirar uma foto dela para mostrar como a minha sogra ficou, como a pastora Fátima ficou. Para quem não sabe, a pastora Fátima, depois da separação, ela teve uma doença chamada anorexia nervosa. Minha sogra, ela ficou pesando quantos quilos, dona Fátima? Olha, acho que eu fui para uns 41 quilos. 41, Só pele e osso, né? só pele e osso. Gente, o sofrimento não é fácil, né? E vamos ouvir um pouquinho agora a dona Jaciara. Fala aí já, como é que era a vida do varão? Liga ele. Tá tendo pressão psicológica aí, filha? Já começou. Tá Começou certo. lá embaixo. Fala pra gente, filha, como que você conheceu o Wellington? Ele já era usuário de droga? Só da maconha. E aí depois, quando casou, Depois que o Vitor nasceu, aí ele começou a vir o crack para Jaú. Aí devagarzinho, experimenta aqui, vai na casa de um, vai na casa do outro. Ele foi caindo nesse mundo do crack. ele usava álcool também ou não? Bastante, Bebia? bastante. A pergunta que eu sempre tive vontade de fazer para uma mulher, nunca tive coragem. Posso fazer? Pode. O que uma mulher sente dormir do lado de um cara bêbado? Falar para o senhor, hoje, ainda eu comentei com ele esses dias, eu não lembro. Verdade, Eu filha? não lembro. Você se salvou, hein, nego? Eu não lembro. Se o senhor. Eu não, ainda lembrei, eu falei para ele hoje, eu não lembro daquele homem lá atrás. Porque normalmente o camarada, quando chega bêbado, ele fede, né? É terrível. E aí eu imagino a mistura do álcool com a droga. Fora quando ele começava a passar mal. Porque se ele começasse a vomitar 11 horas da manhã, ele ia até às 6 da manhã vomitando. Às 11 da noite, às 6 da manhã? Sem parar. Sem parar. E não tinha Louvado nada. seja Deus pelo seu fígado, hein? É. Quando ele começava a vomitar, ele não parava mais. Aí eu sabia que era a noite inteira daquele jeito. Meu Deus. E aí veio o Vinícius. Aí veio o Vinícius, aí ainda era devagar. Ainda mesmo assim, ele sempre trabalhou. Essa era a vantagem. Sempre foi trabalhador. Nunca roubou, Não, nunca foi bandido. tinha muitas brigas, porque eu carregava algo que a minha sogra falou, antes de eu ter o Vitor. Ela falava que a santa dela, que ela era devota, tinha me colocado no caminho dele, que eu ia tirar ele das drogas. Então, toda vez que o Wellington saía de casa, era um quebra-pau, porque eu achava que eu tinha a obrigação de tirar ele das drogas. Eu carreguei isso por muito tempo. E aí você tentou fazer isso com a força do seu braço. Força. Toda vez era uma briga, toda vez era uma discussão. E eu ia ficando cada vez pior. Porque eu não fazia mal para ele, isso daí não mexia com ele. Ele era doente. Mexia comigo, porque eu me culpava e eu ficava com aquilo. Então eu acho. Quantas mulheres não carregam a culpa de uma família destruída? Para pensar. Isso deve ser terrível. Sim. Porque se falar, E aí você acabou se desgostando, acabou, né? toda vez que era, eu tratava ele cada vez mais mal. E assim ia sendo. Aí você tratava ele mal, pau quebrava. É. Ele chegou a te bater algum dia? Sim, Houve agressão? várias vezes. E a vontade de abandonar? Muitas vezes, muitas. A gente se separou várias vezes que eu fui embora. Ficava 3 meses na casa da minha mãe, com 2 filhos pequenos. Não tinha como, minha mãe também não tinha estrutura para me ajudar, graças a Deus. E eu voltava. Quando ele não ia me buscar, né? Ou seja, ruim com você, pior sem você. É, porque pelo menos eu estava na minha casa, né? Era a minha casa que eu cuidava. Agora tá com 2 crianças embaixo da casa de outra pessoa que também bebia. Nossa, a sua mãe também vem do alcoolismo. Minha mãe também. É um abismo, vocês percebem, gente? É um abismo chamando outro abismo. Então, quer dizer, eu saí do lugar
que eu cuidava para cair num lugar que era dela. E eu não poderia abrir a boca. Então, eu falei, não, melhor voltar. E assim foi o quê? Umas 4, 5 vezes? Foi. 4, 5 vezes nessa brincadeira. Foi. E as crianças sofriam muito? Bastante. O Vitor Vinícius viu muita coisa. Desde o lado dele e desde o lado da minha mãe. Porque chegava lá também via também, né? Escutava coisas que a minha mãe falava. Então, eles eram, acho que 8, 9 anos. Meu Deus. Vamos ouvir agora a dona Andréia. Vamos ouvir o testemunho da nossa filha aqui. A Andréia é o caso mais recente, né? Que nós tivemos aqui na comunidade. Ela chegou, acho que foi em 2017, filha? Foi em 2017 que você Isso. chegou na comunidade? Foi. E como foi aí a questão do problema que vocês tiveram no casamento? Como foi a família de vocês? É assim, nós tínhamos uma vida, fala assim, uma vida boa. Né? O Marcos, para quem não Sim. sabe, foi quantos anos gerente do Banco Itaú, filho? Trabalhei no banco 26 anos, né? Fui 26 anos. entre chefe de serviço, gerente operacional, 19 anos. 19 anos. Vocês tinham uma vida boa financeiramente, que é totalmente o oposto da pastora Fátima e da Jaciara. Vocês já tinham uma vida financeiramente bem resolvida. Sim. Você percebe que não é dinheiro que salva casamento. Perceberam? É dinheiro que sustenta casamento, filhos? Não. A vida, teoricamente, a vida bem resolvida financeiramente que vocês tinham, conseguiu sustentar o casamento de vocês? E aí, filha? Não. Aí nós tínhamos um comércio e o Marcos acabou se relacionando com uma funcionária, né? E aí, no caso, ele nos deixou, eu e o meu filho, nosso filho, né? E foi embora. Ele foi embora de casa. Foi embora de casa. E o comércio se manteve? Não. Não. Perdeu nós- tudo, então? Nós perdemos. Com licença. O comércio, na verdade, já estava em crise, né? E aí foi a questão, né, do envolvimento aí já acabou de piorar tudo. Acabou de piorar. Aí nós fomos perdendo tudo. Até a casa que eu morava, que éramos nossa, uma casa linda, com 3 carros na garagem, nós perdemos tudo. Tudo. Aí eu vou morar na casa dos meus pais. E ele foi embora de Jaú. Aí fica eu e o Vitor, né? Ficamos 2 anos sem ele. E o Vitor, aqui na igreja, nós tivemos um grande suporte de ajuda. Se eu for falar nomes, eu posso até pecar, porque é muita gente me ajudando emocionalmente, porque eu não tinha força. Como ficou emocionalmente, filho? O emocional? Olha, bispo, Quando descobriu o adultério, olha, ele indo embora de casa, não, porque são anos de casamento. Quantos anos de casamento? 23 anos. 23 anos, assim, perdido num estralar de dedos. Isso. Um dia você acorda com tudo, outro dia você acorda sem nada. E foi através de um convite, quando o bispo fala de um convite, convida uma pessoa para vir, né? Foi através de um convite do meu irmão, que não frequenta essa casa, né? Que o bispo conhece, que sabe quem é. Sim, o Marcinho. Ele me trouxe porque eu estava caindo numa depressão. E aquele dia eu fiquei, acho que até quase meia-noite com o bispo e com a pastora aqui. Para mim, eu ia resolver minha vida. Rápido, Aquele no dia. estralar de dedo, lâmpada mágica. Amanhã eu vou voltar com tudo. Faz Minha casa vai estar lá. A gente pensa que é igual aquele painelzinho, né? Traga o marido em 5 minutos. Foi. Eles vão resolver minha vida. Mas não foi, gente, não foi. Foi 2 anos de sofrimento. Foi 2 anos assim de luta. E aí foi um dia aqui do culto, lá na outra igreja, né? O Senhor falou muito comigo, falou, filha, você vai ter que saber esperar. Uau. Você vai ter que saber esperar, porque não é da noite para o dia. E eu resolvi seguir minha vida e ele seguiu a vida dele. E aí aconteceu algo onde ele foi morar, que aí ele vai contar. Filhão, fala para mim uma coisa. O que te deu na cabeça? Eu queria que você contasse para os homens que estão aqui, que de repente, ou vão assistir, porque aqueles que não viveram, não entendem
O que passa na cabeça de um homem deixar a família? Assim, abandonar 23 anos de casamento e ir embora? Na realidade, assim, nós perdemos tudo, né, na época, e a gente endividado, e eu percebi que, assim, eu falei, nossa, vou sair lá fora agora. Eu era gerente de banco, né, na época, antes de eu estar na padaria, né, que era o comércio nosso. Aí, na realidade, é tudo assim, você começa a ficar com vergonha da situação. E medo. E medo de... Só sem saber. segura um pouquinho. É o mesmo que aconteceu no Éden. Vocês percebem que a cartinha marcada? Duas coisas que o pecado gera: vergonha e medo. E medo. Na verdade, medo de enfrentar mesmo, na realidade. Sim, né? Porque, assim, é o medo disso eu mesmo. tinha vergonha de entrar num restaurante para comer. Eu via as pessoas, por exemplo, no mercado, eu começava a cortar a volta de vergonha mesmo. Porque, na realidade, assim, todo mundo que eu via dava a impressão que eu estava devendo para aquela pessoa também, e por aí vai, né? Porque a dívida, na realidade, também envolveu bastante. A dívida era né? estratosférica para a condição de vocês. E, na verdade, ela queria, na época, né, chamou, falou, vamos para a casa dos meus pais, né? E eu, com aquela vergonha toda, eu não sabia o que fazer na época. E eu decidi ir embora. Achei melhor, na época, ir embora, resolver minha vida. Na realidade, naquela época, eu queria realmente me resolver, né? Colocar a cabeça em ordem e falar, vou procurar emprego, vou ver o que eu vou resolver lá fora. Porém, endividado, né, com o nome da maneira que estava, né, o CPF, né, devedor, como estava na época. E eu também não arrumei emprego, né? Aí eu comecei a trabalhar de Uber na época. Fiquei bastante tempo trabalhando de Uber. E fui para Bauru. Foi morar em Bauru. Fui para Bauru, com a cara e a coragem, sem dinheiro no bolso. Só fui com um carro que eu financiei no nome da minha mãe e resolvi trabalhar de Uber, sem dinheiro, sem nada. E sem a família. Sem a família. E aí, na realidade, assim, depois de quase um ano que eu estava por lá, ela na comunidade, e ela sempre... Aí, passado tipo uns 6, 7 meses, aí nós começamos a colocar a cabeça no lugar, começamos a conversar mais, né? E aí ela começou a me convidar para vir na comunidade. E eu sempre adiando, sempre adiando. Aí aconteceu que eu fui assaltado em Bauru, a mão armada, né? Aquilo acho que foi um aviso, né? Vai embora logo, que você não tem nada para fazer aqui. Aí na época eu vim embora, aí a gente voltou. Começou o processo começou de restauração do casamento. Restauração. E glória a Deus, né, que a comunidade nos ajudou muito, a mim também, com certeza, eu sou muito grato a todos aí. Amém. Vamos ver o pastor Sebastião agora. Pastor, quer falar uma coisa, filho? Fala aí. E é assim, gente, quando ele estava fora, né, o Vitor tinha 18 anos, né? Assim, Tinha acabado de completar a maioridade, isso. né? Aí o pastor Sebastião falou para o Vitor assim, agora é hora de você tomar uma posição, né? Vai entregar currículo e ajudar a sua mãe. E nunca eu coloquei filho contra pai. Nunca. Quando o Vitor falava do pai, porque assim, de repente você tem tudo, acaba você marca, nada, né, o coração do filho, ainda mais ele que é filho único, né? Fica uma marca, né, no coração. Isso. E eu sempre falava, seu pai foi um grande homem, seu pai te deu uma grande escola, seu pai era um homem de caráter. O que eu não aceitava o que tinha acontecido. Uau. Eu nunca aceitei. E eu nunca desisti de ter a minha família. Porque a minha casa, eu sempre pedia, sem conhecer a palavra, porque eu não era de igreja cristã, né, bispo? Eu era católica, né? Então, eu não conhecia a palavra, mas eu falava, a minha casa sempre servirá ao Senhor.
Eu tinha isso comigo. Você já declarava sem mesmo ver o Sempre poder da palavra de Deus, não declarava. interessa onde você está. Isso. A palavra de Deus, ela vale em qualquer lugar. Se você declarar, Amém. ela está ligada, é isso. Então, o importante também é você sempre, nunca colocar seu filho contra o pai. Por mais o que você esteja passando. O seu marido, ele é um grande homem, porque você declara coisas da sua boca, se ele não vai ser. E se ele não vai ser e você declara, vai, porque vai ser. Você precisa crer, acreditar. Eu acreditei e hoje eu vivo coisas assim. Deixa quieto, né? Coisa boa, coisa boa. Glória a Deus. Pastor Sebastião, conta para nós como foi a sua vida depois que abandonou a família. E os filhos, eu gostaria de saber, não passava na cabeça em relação aos filhos que o senhor passou parte da história do Senhor sem ver os filhos crescerem, né? A Marcela era bem pequenininha, por mais que o senhor tinha um tempo com eles, acho que o senhor passava a ver de vez em quando, mas não era a mesma coisa, né? O senhor não teve a oportunidade de ver a Juliana mais velha, né? Para quem não sabe, o pastor Sebastião é pai da minha donzela, da minha lindeza aqui. Ainda bem que ela não parece com ele, né? Porque ela é linda, fala a verdade. Aleluia, Deus é bom, Deus foi fiel comigo. Já pensou acordar todo dia cedo com a cara do chão? Não, aí é para pagar os pecados, fala a verdade. Estou brincando, pastor, é só para quebrar o gelo. Como foi ficar longe dos filhos? O senhor não passava na cabeça? Era mais forte do que, de repente, o amor, do que o amor pelos filhos, a vida que o senhor estava vivendo? Não, não. Mas os filhos sempre, ele estava dentro do meu coração, é lógico. Sempre cuidei bem dos meus filhos, sempre tinha uma visão diferenciada dos meus filhos. Eu falo, sabe por quê? Porque muitas vezes, pastor, quando há uma separação, principalmente homem, a primeira coisa que faz é o quê? É abandonar os filhos. É isso ou não é? É abandonar os filhos. A primeira coisa que faz é esquecer dos filhos, principalmente quando arruma um segundo relacionamento. Graças a Deus não foi o caso do senhor, mas muitos homens acabam arrumando um segundo relacionamento e abandonam o filho. E a gente precisa entender que pode sim haver ex-mulher, mas ex-filho não existe. Ex-filho não existe. E quantos filhos crescendo em orfandade por causa disso? Conta aí, pastor. E sempre eu cuidei dos meus filhos. Na minha vida foi assim, a gente nunca pode dar uma brecha, abrir brecha, porque, vamos falar que o inimigo, mas eu nem conhecia a palavra de Deus ainda, mas eu creio que o inimigo teve um dedinho aí, por causa que um dia, acho que ninguém sabe, né? Eu trabalhei acho que mais ou menos 35 anos de cabeleireiro, hoje eu não sou mais. Eu ainda faço algum cabelo particular que gosta de cortar comigo, vai no meu salão, mas eu não fico direto no salão. Mas então eu fiz eu falei assim, hoje é meu aniversário, hoje eu vou comer uma pizza. Fiz um convite, assim, a uma única pessoa aceitou. Eu vou, eu quero, tá. E nesse quero aí aconteceu que foi uma traição a minha esposa, tudo. Então aí começou uma bobeira, pastor. Uma bobeira. Aí vocês estão vendo? É o preguinho, os alunos do ECAME aí, é o preguinho. Hoje eu entendo que eu abri uma brecha grande na minha vida, mas eu não conhecia a palavra. Porque eu lancei, né? Eu falei, hoje é o meu aniversário, hoje eu queria comer uma pizza, eu vou comer uma pizza. Quem que vai comer uma pizza comigo? Aí eu arrumei uma pessoa para comer uma pizza comigo. Mas uma coisa nunca passou pela minha cabeça de traição e tal. E ali foi complicando a minha vida, porque eu fui conhecendo esse tipo de pessoa e foi entrando na minha vida e foi destruindo totalmente a minha vida, né? Mas e eu nunca deixei, não é por causa disso que eu nunca deixei meus filhos passar necessidade nenhuma. Inclusive eu vinha para casa, via a porta aberta e a minha esposa ela ficava no corredor da minha casa, assim, ali, antigamente ela fumava, né? Que ela também não era batizada, estava começando a conhecer a palavra do Senhor. E ela ficava num corredor fumando e tomando café. Só fumava e tomava café. E eu sabia que meus filhos ficavam ali na sala deitados no chão, às vezes eu chegava, via a porta aberta,
parava o carro, pegava eles, colocavam na cama, outro tirava do chão, colocava no sofá, fechava a porta devagar e continuava meu caminho, saía e para o mundo. Então, ali, e foi complicando cada vez, e fui conhecendo mais e mais e mais e mais, porque depois que você deu uma brecha, depois que você conheceu uma, aí você conhece 2, 3, 4, 5, e vai indo embora. Se você não tiver algum motivo tão forte na sua vida, por exemplo, eu não conhecia a palavra ainda, né? Eu precisava ter um motivo para que brecasse eu naquele momento, que eu voltasse atrás e enxergasse a minha família novamente, que eu tinha uma família. Mas eu tinha vontade de voltar para casa, mas tinha uma coisa tão forte que não deixava eu voltar para minha casa. Mas o amor para o meu filho nunca tinha apagado no meu coração. Mas para minha esposa, assim, foi uma coisa assim. Não, eu tenho certeza que o amor por ela não tinha assim acabado, mas as coisas carnais que estavam junto comigo fazia assim, por exemplo, dava uma satisfação diferenciada. Então eu falava assim, poxa, e hoje eu tenho 1, 2, 3, então acho que eu não preciso mais dela. Então eu não vinha para minha casa, uma vontade grande de vir para minha casa novamente. Mas sempre tinha alguma coisa que segurava o senhor. Segurava eu, e eu não conseguia. Olha o que diz a Não palavra em conseguia João 8:34. Coloca para mim João 8:34, para a igreja entender. Olha o que acontecia com o pastor Sebastião, e é exatamente isso que acontece. Por isso que é necessário a perseverança. Não é do dia para a noite. Vocês percebem que não é um passe de mágica. Olha o que diz ali, ó. Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Por que ele não conseguia sair? Porque era uma prisão, né, pastor? É uma prisão. Aí quando eu comecei, suponhamos, vinha as pessoas cortar cabelo comigo e falavam do amor de Jesus para mim, eu falava, viu, se eu não quero que venha falar de Jesus aqui dentro, porque eu tenho uma igreja aí, lá eu vou na igreja a hora que eu quero. Então aí eu comecei a colocar na cabeça, eu pecava hoje, eu ia lá, confessava numa igreja São Sebastião, aí ia com o padre Juliano, ia com o padre Chiquinho, ia com o padre Serra, ia com o padre, eu conheci todos os padres, ficaram tudo amigo meu. Todos os padres ficaram amigo meu. Aí eu saía com a vizinha, o padre estava lá na sexta-feira, ô padre Chiquinho, ó, 10 Ave Maria, um Pai Nosso. Opa, amanhã estou livre de novo. Mas nunca alguém chegou em mim, deles, e falava assim, viu, se você continuar pecando, você pode, o salário do pecado é a morte. Nunca ninguém falou, padre nenhum falou para mim isso aí. Se eles falassem para mim, começava aí, eu já teria parado, porque quando entrou o pastor Cícero, ele entrou Da presbiteriana. Da presbiteriana, entrou no salão cortar cabelo comigo, aí eu então fui fazer uma pergunta para ele, pastor Cícero, explica para mim, que negócio é esse, Pai, Filho e Espírito Santo é um só? Não estou entendendo isso ainda, a turma vem falar isso para mim, que Pai, Filho e Espírito Santo é um só, que negócio é esse? Aí ele foi explicando para mim daquele jeito dele, que é um cara super legal, sábio, né? Sábio, ele veio explicando para mim, olha, Sebastião, é o seguinte, se você vai vou ensinar assim você, presta atenção, você anda ali na rua, você vê uma casca de ovo, você pode falar que é um ovo? Eu falei, sim, é um ovo. Não, não é um ovo não, é uma casca. E uma gema? Não, uma gema também não. E a clara? Junta os três, fecha, aí é um ovo. Aí ele falou, então é assim, a essência do Pai, Filho e Espírito Santo, juntando os três é um só. Eu falei, glória a Deus, ele falou para mim, é um só. Aí eu comecei a compreender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Mas mesmo assim ainda eu comecei a errar, fui errando, fui saindo com as Pastor, mulheres. me permite uma pergunta? Pode falar. Para vocês entenderem o que é herança, foi o que eu preguei a semana passada. O pai do senhor era oriundo de que raiz religiosa? Então, meu pai ele foi assim,
mexia com magia negra, macumbeiro, né, que a turma fala. Ele era devoto do São Cipriano. São Cipriano. Inclusive, quando morava no sítio, eu passei várias assim uma situação com ele, porque eu morava numa fazenda e tem uns tios que moravam em outra fazenda. E aí ele convidava eu, vamos na casa do tio. Eu falava, eu não vou, vamos sim. Tá, vamos embora. E não sei quem conhece capim com leonião, não sei quem conhece capim. Imagina assim, num morro, descendo uns trios assim, numa baixada e andando mais ou menos 1 quilômetro, assim, só de capim do lado, e buraco, e desviando, e escuridão. Aí, quando ele chegava na metade do caminho, o demônio pegava ele, aí ele enrolava lá, começava a enrolar no mato, e eu ficava chorando sozinha no canto, pai, pai, chamando, sabe? Desde aquela época lá, pai, pai, tal. E aí depois ele dava aquelas risadonas, gritava, arrancava a roupa, saía correndo, e aí você já viu, né? E aí ajudava a colocar até a roupa nele. Era terrível, desde criança foi terrível. Podemos dizer que, infelizmente, essa crise que o senhor viveu está relacionado com o problema, com os problemas espirituais do pai? Sim, com certeza. Perceba que quero afirmar algo aqui com toda convicção. Muitas vezes a destruição de uma família começa na geração anterior, infelizmente. Queria que você entendesse isso. Isso é terrível. E outra coisa também que influenciou muito na minha vida, que hoje eu penso, e já conversei com ela já, sobre isso aí. O que causou também, por exemplo, aquela ansiedade, aquela expectativa de eu errar, de eu trair ela também, foi que quando eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, é isso aí mais ou menos. O senhor foi abusado, né? 7, 8 anos, a minha mãe deixava eu com uma moça, a moça já tinha 19, 20 anos, e eu não entendia nada, criança de sítio não entende nada disso, a gente era tudo... Caipirão. Sabe, caipirão. E essa moça, então, fazia as coisas e, sabe, eu não vou falar declaradamente, porque tem criança aqui no meio de nós, tem adolescente. Mas uma moça abusava do senhor, Abusava é isso? de mim, aquilo lá foi estimulando algo em mim, sabe? Eu fui, sabe? Então, é por isso que, às vezes, quando uma criança é abusada, principalmente mulher, ela fica com aquele trauma, ela fica, sabe? Ela cresce já, né, meia fechada, e acontece muita coisa. E no meu caso, foi uma coisa assim que eu não entendia que era, mas ela fazia. Então... Ficou marcado. Ficou marcado na minha alma, ficou marcado em mim isto. E isso aí também causou muito, já deu mais força. Posso dar uma dica, pastor Sebastião? Você vê bem com quem você deixa seus filhos, na casa de quem vai. Não vai acreditando, porque é tio, é tia. Amados, tudo bem, eu não estou aqui para falar que todo mundo é igual a todo mundo. Mas o que eu quero dizer para você é que acontece quando a gente menos percebe. Porque, com certeza, a avó Juleta nunca iria imaginar, e às vezes ela nem sabe disso, né? Porque ela fez 97 anos esse ano, né? Às vezes ela nem sabe disso. Não sei se o senhor contou isso um dia para ela? Eu cheguei a contar, mas a pessoa de sítio, assim, eles não acreditam em muitas coisas, né? Que criança, vai brincar para lá, vai brincar para lá, menino, vai lá. Você não sabe o que fala. É desse jeito assim, né? Não é igual uma mãe de hoje que vai... Já fica esperta, né? Já vai ver se é verdade e tal. Então, para encerrar rapidinho. E aí, quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, aí eu entendi, né? É assim, se você está limpo, se limpa mais. Se você está sujo, se suja mais. A palavra de Deus fala isso, né? E eu acabei conhecendo. E hoje, graças ao Senhor Jesus Cristo, né, eu tenho minha família restaurada. Eu estou adiantando que você vai perguntar, mas eu tenho minha família restaurada, graças ao Senhor Jesus, né? Que eu falei que o amor, não tinha acabado meu amor por ela, mas estava assim, por exemplo, bom, vamos fazer. Estava escondido, estava encoberto. Uma tampa de panela tampada, esperando, algo ia acontecer.
E realmente isso, o pecado faz isso, né? É, e Ele encobre os bons valores e os bons sentimentos, o pecado ele oculta, é realmente Sim. isso. Aí quando eu capotei um carro e tal, e eu fiquei, né, naquele momento lá... Mas depois o senhor conta isso que eu vou Tá. perguntar para a pastora Fátima. Tá, só encerrar então, e depois... Tá bom, Vai devagar, calma. pode Não precisa contar tudo de uma vez. pode perguntar. Deixa eu conversar com o pastor Wellington agora. Pastor Wellington, escute isso agora. Quem foi que te ensinou a usar droga? Foi padrasto meu. E Como amigos. foi? Conta para a igreja como que é essa brincadeira de entrar no mundo das drogas. Primeiro ponto, você tinha suporte familiar? Eu estava falando com a Jaciara ontem isso daí. Por incrível que pareça, estava falando para ela, contando para ela as coisas que acontecia no quintal que a gente morava, porque lá não tinha estrutura nenhuma. Eu, desde criança, eu só vi coisas erradas. Desde quando eu tive o entendimento que, para você conhecer as coisas, para você ter o entendimento das coisas, eu só vi coisas erradas ali. Tudo que o senhor pensar. O que puder imaginar. Sim, só que Viu ali? até meus 14 anos, eu... O que você via do seu pai, o seu pai mesmo? Como que era o relacionamento dele com a sua mãe? Meu Deus, meu pai só judiou na minha mãe. Meu pai bateu na minha mãe a vida inteira. Bateu de E o pastor viu isso a vida toda. Eu voava porque, nele. porque o pastor é filho único. É, E aí chegou o ponto de o pastor agredir o próprio pai. chegou uma época que eu cheguei a arrancar sangue dele. Uma faca na mão, né? E eu discutindo com ele, porque ele estava totalmente demoniado, e eu pior ainda. E eu acabei dando uma facada na orelha dele, assim. Bati nele, por causa que ele não queria deixar eu bater em outra pessoa. Mas porque eu vi tudo isso, né? Não tinha suporte. Isso. E quando eu estava com 14 anos, né? Minha mãe já fazia muitos anos que já tinha largado dele. Inclusive, eu acho que o que acabou mais com a família, com a minha mãe e com ele, foi um trabalho que ela fez de macumba, e eu vi tudo certinho que ela fez. Ela foi no lugar, né? Eu lembro assim, e a mulher falou para ela: você faz isso, isso e aquilo. Pegou uma vasilhinha de barro, pegou as coisinhas, colocou, leva, joga num rio corrente. Aí vai a gente lá no Cano Torto. Lembro até hoje. O pastor era criança. Eu era criança. Aquela rua da Tenente, aquela que sobe, sim, aquela ponte lá, naquela ponte, ela jogou aquilo lá. Depois que ela jogou aquela vasilha, a vida já era destruída. Acabou. Meu pai virou quase mendigo. E aí, nos meus 14 anos, até então não conhecia droga, né? Todo mundo que vivia naquele lugar lá era só bebida. Não tinha relacionamento com o pai? Não. A mãe era, por mais que é mãe, mas sempre, né, às vezes por causa dos problemas, não Sim. também tinha um bom relacionamento. Não, O que sobra, a rua. A minha mãe e o meu pai, eles nunca levaram eu numa igreja. Nunca. Se eu falar para você que eu fui, só se foi num batismo, alguma coisa, porque numa missa ou num culto que seja, nunca me levaram. E nos 14 anos, a minha mãe conheceu um rapaz, né, que ele já era viciado há muito tempo em cocaína, ele tomava cocaína na veia, ele não gostava de trabalhar, ele só gostava de vender droga. Foi aí que eu conheci a droga. Não só eu, aí ele trouxe para o quintal inteiro. Entorpeceu todo mundo. Nossa, lá. Aí foi onde que eu conheci as drogas e não parei mais. Aí foi quando eu conheci a Jaciara. Você já usava droga quando conhecia a Jaciara? Já Pastor, fumava. fala para mim, você só usou o crack? Não, Foi só o crack e a maconha? usei tudo. Conta para a igreja, o que é esse tudo? Fala um pouquinho para a igreja, o que o pastor já fez com a vida do pastor? A única coisa que eu não consegui fazer foi tomar cocaína na veia, porque eu vi o meu padrasto fazendo, eu fiquei com medo. Porque ele pegava a agulha, colocava no braço, tacava a droga, puxava a agulha e voltava, puxava, vai. Não, destruía. A hora que eu vi aquilo lá, mas do resto eu usei cocaína, crack, maconha, thinner, cola, líquidos, o que o senhor pensar. Até líquido de calçado, essas coisas? Para cheirar? Todos os líquidos. Tem um líquido que o amigo meu, ele é meu amigo, que ele trouxe a minha esposa em casa para me conhecer, então ele foi meu amigo mesmo.
Apresentou droga, mas trouxe ela. Glória a Deus, sabe? Eu Glória a glorifico Deus, vida é dele. isso aí. Se ele é pastor também, ele está Uau. voltando, Glória a ele Deus. caiu, ele está voltando. Eu tenho certeza, Rodrigo, que ele vai ser uma bênção, como ele sempre foi. E ele trabalhava no Banco Itaú. Eu não sei que máquina que ele trabalhava lá, e ele trazia um amaldiçoado num líquido lá. Rapaz, se cheirava aquele negócio, eu dava a volta no mundo. Estou falando para você, dava a volta no mundo. O sentido, a pior droga que tem, que eu usei até hoje, foi o thinner, a cola e esse líquido aí. As outras drogas, ela até te tira o seu sentido, mas você fica consciente ainda. Mas o thinner e esse líquido, a cola, você sai do seu corpo, você some. Você só vai... A Jaciara sofreu com isso. Porque quando eu não tinha o crack, quando eu não tinha maconha, então eu usava o thinner, ou a cola, que parecia. E, rapaz, eu voltava totalmente, já era endemoniado, eu voltava com legião. Eu não queria nem... só no outro dia ela falava, viu, você lembra o que você fez? Eu falei, de jeito nenhum. Não lembro, você fez isso, isso e aquilo. Quebrava a casa. Não quebrava, mas eu fazia as coisas comigo mesmo, mal. Viu, briguei com todo mundo. Meu Deus do céu. Eu estava escutando, né, eles falarem, o que acontece com a gente, que quando a gente está no pecado. Você pode ter certeza, quem já passou por isso vai falar para mim. Viu, você não liga mais para nada. Mas não é porque você não quer. O pecado ele é tão forte na vida da gente que ele cega a gente num certo ponto que você não sabe se você está fazendo mal para o seu filho ou não. Você está entendendo? Eu fumava droga lá no cantinho lá e eles brincando para lá e para cá, sabe? Mas você não estava nem aí, porque ele cega tanto a gente num certo modo que você não percebe isso. E não é só na droga, é na prostituição, é na pornografia, é em tudo. Em tudo. É em tudo. A partir do momento que a gente dá uma brecha para o pecado, qualquer um pode chegar em mim e falar para mim. Você não vai ter consciência do que você está fazendo. É tão forte na vida da gente... Que se torna natural, né? É uma coisa que para você... Você está entendendo? Aí, né, a gente acorda quando Jesus toca na gente. Mas até o momento que não, para você não está fazendo nada. Mal sabe o mal que você está fazendo para as pessoas do seu lado... para você mesmo, entendeu? Deus me deu tanto livramento na minha vida que, se eu for contar aqui, né, vamos até... Estava falando para ela ontem, né, foi andar um pouquinho de moto, olha só como que é. Falei do Senhor para ela, e é verdade, e comecei com... Porque quando eu ando com eles, no carro, eu vou lá para o Sani, vou para lá e para cá, o Juninho sabe tudo o que aconteceu na minha vida. O Juninho sabe tudo. E não pode esconder, ele tem que ter orgulho do pai que ele tem. Eles também escutam. E eles têm o Vinícius, o Vitor, eu sei que eles têm entendeu? orgulho. O Vitor fica todo dia comigo, então eu nunca deixei de falar nada para eles. E ontem eu andando com ela de moto, eu comecei a lembrar, sabe, comecei a lembrar do que eu vivia de criança lá atrás e chegou uma hora que ela ficou quieta. Ela ficou quieta, foi horrível, é horrível. Sabe? Meu Deus. Pastora Fátima, vamos agora para a parte importante do testemunho para você entender. Foram 5 anos Sim. de guerra, mas como que a senhora conheceu o Evangelho? Foi através do quê? De um convite. Amados, muitas vezes a gente pensa que um convite não faz a diferença, mas os 3 aqui é um convite. E é interessante que o pastor... A Andréia falou do convite, eu me recordei que terça e quarta, o Miguel e eu, nós assistimos aquela série The Chosen, Os Escolhidos, e há um testemunho que eu não lembro qual discípulo, eu não sei se é Felipe que vai a Natanael, se é Natanael que vai a Felipe, e fala, olha, eu conheci o Messias, né? Mas de onde ele é? De Nazaré. E aí pergunta-se, pode alguma coisa vir de bom de Nazaré? E aí há o convite, vem e vê. Vem e vê. E muitas vezes a gente tem vizinho, tem isso, sabe, de pessoas que estão passando, e às vezes a gente não faz um convite. Às vezes você não precisa ficar falando na vida da pessoa, não é? Não, porque olha, não, às vezes você não precisa. Um convite. E não é para lotar a igreja, é para salvar uma alma.
A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, quiçá uma família. Pastora Fátima, como foi esse convite? Eu estava numa depressão, né, Profundo? profunda. O meu irmão tinha acabado de casar e eles estavam tendo estudo com um casal, né, seu Euclides e a dona Rosa. Seu Euclides Bertoncello, não sei se alguém conhece Euclides Bertoncello. falecido Dona hoje. Rosa Bertoncello. Isso. Aí ele chegou em mim e falou para mim: você quer mudar de vida? E eu falei: sim, eu quero. Ele falou: vem na minha casa hoje à noite, meu irmão. Um convite. Isso. Eu morava um quarteirão da casa dele, gente. Mas chegou a hora de eu ir para lá. Parece que eu levei 1 ano para chegar lá. Não parece que eu andava e não chegava. Então, eu vejo que hoje, entendendo, é um mundo espiritual, né? Sim. Que já fez tudo para não permitir que eu chegasse lá. Mas eu cheguei. Aí eles já apresentou eu para eles, para o seu Euclides e a dona Rosa. Fizeram uma oração para começar o estudo, já começaram a dar estudo da Bíblia. No primeiro dia, eu era catequista. Eu estava dando aula para o 4º ano na Igreja Católica. No primeiro dia do estudo, eu falei: gente, o que eu estou fazendo com aquelas crianças que eu estou ensinando? Naquela época, eu não sei como está hoje, né? Nossa, eu estava ensinando tudo errado. Aí já comecei a ir para a igreja, eles vinham dar o estudo. Assim, falando assim, é fácil, mas eu tive muitas lutas no começo. Tinha dia que eu não tinha vontade de ir, eu tinha muita dor de cabeça. E não dá vontade de ir mesmo, né? Porque junta o sofrimento Isso. com a carga de informações, as renúncias que o próprio Evangelho vai começando a confrontar a gente para deixar, para fazer, né? E eu fumava nessa época. Eu era fumante, assim, não fumava direto, mas eu tinha o vício. Mas aí eu fui aprendendo, né? E fui me libertando. E orando por ele. Quanto tempo orando? Foi 1 ano e uns 2 meses. Depois da oração, conversão. Depois da conversão. Eu queria que a senhora contasse qual foi o dia, o ápice. O dia que tudo mudou, começou a mudar. Sim. Conta o que aconteceu com o filho e o que aconteceu com a indignação de uma mãe. Que nem ele fala que ele não deixou assim, os filhos passar necessidades. Teve umas coisas que ele ficou meio fora dele mesmo, que ele quase nem vinha em casa, né? Ele deixou faltar assim, algumas coisas. Mas aí meu filho foi no salão dele, o Luiz Fernando, e que ele é o do meio, ele estava com 9 anos na época. E ele prometeu para o Fernando que ele ia dar ia levar um videogame para ele e ia brincar com ele. Tinha dado já esse videogame, que naquela noite, era uma sexta-feira, que ele ia ir lá brincar com ele. E também eu não tinha telefone em casa. E cada pouco o meu filho ia no orelhão, perto de casa, ligar para ele. A última vez que o Fernando foi nesse orelhão era 10 horas da noite. Marquei isso daí, parece que eu estou contando, aqui eu estou vivendo. É coisas que marcam, né? Aí ele chegou chorando. Falei: o que foi, Fernando? Ele falou: mãe, o pai não vai vir, vai sair com os amigos. Falei: nossa, Fer. Aí ele sentou num cantinho lá na sala, colocou a cabecinha dele entre as pernas e começou a chorar. Aquilo acabou comigo. Aí eu já estava na igreja, já tinha aprendido muita coisa, negócio de oração, tudo. Eu fui no meu quarto, enjoelhei lá na minha cama e falei assim para Deus: Senhor, hoje eu não quero que o Senhor tenha misericórdia dele, que nem eu peço, para ajudar ele, hoje eu quero justiça. Eu falei para Deus: faça a sua justiça, porque eu não aguento ver mais meu filho sofrer. A Marcele não era tanto, porque ela era um bebê ainda. A Juliana já estava mais, assim, né? Sofreu também, mas ela já estava
conformada, mas o Fernando estava sofrendo bastante. Aí eu falei, eu quero a justiça. Foi essa a minha oração, em prantos, né, chorando bastante. E aí, o que aconteceu nessa noite? Passa para o pastor Sebastião, o que aconteceu, para ele contar o que aconteceu nessa noite. O que é a oração de uma mãe? Por isso que eu falo, mulheres, vocês não têm, as mulheres não sabem a preciosidade que vocês são. Nós não temos. E os homens que é casado, ou que tem uma filha, vocês não têm ideia da joia preciosa que vocês têm do lado. Conta aí, pastor Sebastião, no dia da oração dela, o que aconteceu contigo? É incrível. Tchau, morreu! E nesse dia, O senhor estava onde? eu saí do salão e tomei uma cerveja, mas né, só assim, rapidinho. Aí os amigos convidaram para... Ali em Mineiros tinha uma casa de mulheres, convidaram eu para ir. Eu falei, eu não vou, vamos sim, vamos lá. E aí fomos todos nós para lá. Aí cheguei lá, tinha uma moça lá que chegou lá, enfiou o dedo no meu nariz, lambeu, falou, você cheirou cocaína? Eu falei, que cheirei cocaína, menina? Você está ficando louca? Eu já não gostava muito de... Falei, vamos embora daqui, vai. Vamos lá para Você Que Sabe. Você Que Sabe... Era na Barra Bonita. Não, entre Macatuba, virando. Você Que Sabe é uma casa, né, de prazeres também. Só que eu nem cheguei no Você Que Sabe. Não cheguei. Deus fez a justiça. Deus, ele ouve mesmo. Por isso que às vezes o marido fala que você tem uma boca, você jogou praga. Não é isso. A mulher tem outras coisas a mais. É parceira de Deus como... A mulher é uma bênção. Então, aí, quando eu cheguei mais ou menos perto metade de Mineiros, eu ouvi uma voz que falou para mim assim, olha, se você morrer agora, você não vai ver mais seus filhos. E passava tudo gatinhando na minha frente, assim, minhas crianças. Nesse momento, o meu banco, ele destravou, ele foi lá no banco de trás, do passageiro. Vocês dão risada? Só eu que passei aqui lá. E aí, eu falei, aí o meu amigo lá na frente, no outro banco lá, e o meu banco lá atrás. E ele gritava, Tião, Tião, e eu falando com Deus, falando com ele. Aí uma palavra que eu lembro, que eu falei para ele assim, se o Senhor existe mesmo, como minha esposa fala, porque eu vim em casa e ela falava para mim assim, olha, você não vai tocar mais violão no bar, você vai cantar na igreja ainda. Eu falei, oxe, olha o poder da palavra. Jesus te ama. Eu falei, lógico que ama. Agora me deu várias mulheres, me deu carro, me deu dinheiro, me deu tudo. E se eu vim para casa, você que nem irmão seu. Eu não sinto nada por você, falei para ela. E ela falava, tudo bem. Aí eu pegava o carro, sumia, ia embora. Aí vem a situação. E aí eu lembrei que ela falava para mim que Jesus me amava, que Jesus... Eu falei, se o Senhor existe mesmo, então faça que esse carro para. E aí, se eu não morrer, eu vou fazer a minha esposa a mulher mais feliz do mundo. Vou voltar para minha casa, prometi para ele. Vou fazer a minha esposa a mulher mais feliz do mundo. Falei para ele, no que eu acabei de falar isto, o carro, ele subiu, o farol fazia assim na pista, ó. E eu olhava e falava, esse carro não vai parar, esse carro não vai parar. Aí ele bateu assim no barranco e subiu uma ribanceira assim, foi capotando, os vidros saiu inteirinho dele, não quebrou, o carro acabou, mas o vidro, mas não estourou nenhum vidro. Aí o pessoal que ia vindo atrás de mim, aí começou a gritar, olha, é incrível que pareça, mas já estava se convertendo naquele momento, porque pelas palavras que ela falava para mim, é assim que Deus e faz. pelo poder de Deus que estava ali cuidando de mim, resgatando eu da mão do Satanás, tenho certeza. Aí eles chegaram e falaram assim, o Tião morreu. Eu levantei e falei, morri para o mundo e nasci para Jesus. Aquele monte pulou tudo em cima de mim assim, ó. E aí começou a história minha com Cristo. Restaurou a família. Restaurou minha família. Uma oração começa com um convite e uma oração de uma mulher convicta.
crente em Cristo Jesus. E aí começou a minha vida, né? Começou. E olha, para cortar rapidinho, mas eu quero falar uma coisa para você. Deus, quando você está, por exemplo, assim, você está no pecado, quando você vem para Jesus, tudo aquilo que você conquistou no pecado, Deus detona. Ele permite que você perca tudo e limpa a sua vida. Eu não consegui mais, por exemplo, eu montei outro salão, levei ela, fali, ninguém vinha cortar cabelo mais comigo, não acreditava em mim, que eu tinha se convertido, falava, você saiu com a minha irmã ontem, vai querer falar de Deus para mim? Jogava o pano, a toalha e ia embora. Eu fali, fui morar de favor, passei terrivelmente, fui morar de favor, comecei tudo de novo, do zero. E hoje, glória a Jesus, eu e minha casa serve o Senhor. Amém. Jaciara, quantos anos orando e tolerando isso quando você conheceu o Evangelho? Como você conheceu? Como você chegou à igreja? Primeiro... Um convite, foi isso? Foi um convite. Aí eu me batizei grávida do Vinícius. Mas aquele batismo sem saber o que era. Fui e me batizei bem gorda. Achando que o batismo ia resolver sua vida. Foi pior. Porque eles nasciam, eu voltava a fumar. Porque eu também era fumante. Então, durante a gravidez dos dois, eu consegui parar a gravidez inteira. Mas eles nasciam, eu voltava a fumar. Aí eu fiquei 8 anos desviada. Engravidei mais uma vez. Do Juninho. E o Wellington pior. O Wellington já... O que a turma falava do bairro? Que você era o quê? Mulher de malandro. Mulher de malandro. Gostava de apanhar. Chamaram o conselho tutelar para a gente, chamaram polícia, fizeram de tudo. Era daquele jeito. E eu era mulher de malandro. Sofria porque queria. Aí engravidei a 3ª vez. Aí falei, agora acabou. Se com 2 eu não tinha apoio, imagina com 3. Falei, agora... Aí a única solução foi ir para Cristo. Mas não fui eu que dei o primeiro passo, foi meus filhos. Pois é. Uma vizinha, ela tinha 5 meninas, ela pegava 2 da outra vizinha e 2 meu, e levava para a igreja. E aí eu ficava com medo dela vir com tanta criança. Falei, como que vai vir? Porque ninguém obedecia a ela. Falei, e agora? E aí eu e a outra vizinha, na porta da igreja, grávida, de comecinho eu estava, na porta da igreja, esperar as crianças sair. Até que a pastora e a outra pastora foi se chegando devagarzinho. Vem fazer uma visita. Vem fazer uma visita. E as crianças gostavam muito. E eu não vi uma solução para mim e para o Wellington. Jamais. Vou falar para você, eu fui para Cristo por minha causa e por causa do Wellington, não. Fui pelos meus filhos. Porque eu vi que eles poderiam ter uma vida diferente. Que a maldição de geração, a hora que eu aprendi sobre a maldição de geração, e eu vi que era na vida dele, e era na minha também, falei, neles não vai ter. Eles eu vou quebrar. Eles vão para a igreja. Foi por isso. Toda vez que eu ia para a igreja, o Vinícius ia chorando. Não, eu não quero ir. Não, eu quero ficar com meu pai. Sempre tinha... É a paixão pelo pai, né? Não tem jeito. O pai é o pai, gente. É a adoração de todo filho ao pai. Tirar a figura do pai de uma criança é a pior maldade que se pode fazer com uma criança. E eu ia levando eles brava até na porta da igreja. Não, vocês vão comigo, onde eu estava os 3 comigo. Eu não deixava nenhum com ele. Eu não deixava nenhum para trás. Se eu ia ao mercado, ia os 3, um de cada lado no carrinho, mas ia os 3 comigo. Foi o melhor caminho que eu pude fazer. Só que assim, a mudança foi 2 anos. 2 anos de oração. Depois que começou, 2 ainda anos. teve que aguentar mais 2 anos. 2 anos. Foi pior. Aí ficou pior, porque aí ele brigava com você que você ia na igreja, falar que você dava dinheiro para o pastor. Sim. E a droga piorando. Porque as pessoas chegavam a trazer para ele. Meu Deus. E ele, o que estava me deixando apavorada é ver o Wellington tão novo caindo na pinga. Já não era mais a vodka, já não era mais o conhaque, já não era mais a cerveja. Era
Cachaça pura mesmo, pinga. Quando eu vi isso, me bateu o desespero. Aí eu cheguei uma hora, eu falei, Senhor, não vai. Ele não vai mudar. Chegava a falar para a pastora Juliana, ele não vai mudar. Jaciara, olha ele com um outro olhar, aquele homem que Deus vai te dar. Olha o coração dele, ele tem um coração muito bom. E para mim aprender, porque eu era arrogante, eu era ruim. Se hoje vocês me acham difícil, imaginem lá atrás. Imagina lá atrás. É sério, gente. Muitas vezes que eu e ele saía na mão porque eu avançava nele. Porque eu achava que era um jeito que eu ia impedir dele sair. Você descia o pau nele. Eu ia para cima dele. Eu ia. E normalmente a corda estoura sempre pro lado mais fraco. Sim. E quem que acabava apanhando nessa brincadeira? Eu. Pois é. Aí eu tive que aprender a mudar. Antes de eu ver a mudança nele, a mudança veio em mim. Agora você tocou no assunto. Aqui está o segredo de você transformar a tua família. Não é querendo mudar o outro. Quando você chega a Cristo, primeiro Cristo muda você. Depois ele vai mudar o outro. A mudança que você quer ver no outro precisa começar em você. Porque o outro só é reflexo do que você é. Teve uma vez que esse homem sumiu. Desapareceu. Sumiu. Eu não tinha celular. Tinha celular, mas não tinha crédito. Não tinha como ligar para a mãe dele também já estava no vício. Eu falei, e agora? Peguei essas 3 crianças, fui bater na Santa Casa, ligava na polícia, eles não dão informação. Cheguei na porta da Santa Casa, vi a dona Tita, ainda ela era lúcida. E eu falei para a dona Tita, estou atrás do meu marido, eu não acho ele. Eu não sei se ele está morto, não sei se ele está preso, porque assim, por mais que ele arrumava briga com os outros para a rua. Então eu tinha medo de alguém fazer algo para ele. Brabo. Aí o meu medo era o quê? Se alguém fez algo e não tem telefone, não tem como me avisar. Esse homem foi aparecer mais de 3 horas da tarde, todo sujo. Meu Deus. Que- A noite inteira usando droga. A pastor. noite inteira. Só não teve overdose porque é eleito mesmo, porque Deus não quis. Aí Se tivesse dinheiro, tinha usado tudo em droga. aquele dia foi o dia que eu falei, não, chega. Aí um dia eu falei para a pastora, eu falei, eu não volto mais aqui, minha vida não vai mudar. Só que eu falava e não conseguia deixar de ir na igreja. Porque tudo que é culto, gente, meu filho com 10 dias estava dentro da igreja. Eu não conseguia ficar dentro da minha casa. Tudo que era culto, tudo que era limpeza, eu estava envolvida. Tudo que eu não conseguia mais. Ficar dentro de casa. O melhor lugar para mim era a igreja. Que lá eu tinha pessoas que eu conversava, pessoas que me aconselhavam para o bem. Eu não ouvia julgamento, eu não ouvia pessoas falando, a mulher do malandro. Não, eu ouvia pessoas falando, não, você vai conseguir, você vai mudar, ele vai mudar. Só que aí eu vi que a mudança tinha que partir de mim. Eu comecei a me abrir verdadeiramente para as pessoas que me aconselhavam. Aí viram que a mudança era em mim. Quando parei de brigar, parei de gritar, parei de ficar xingando, parei, não resolvia. Quer ir? Vai. Aí ele sentiu. Foi onde que ele sentiu. Você quer ir? Tá bom, vai. Você quer dinheiro? Tô. Porque ele me dava, depois Só ele não me dá para o tirava. pastor. Só não dá para o pastor. Uma vez, eu guardei R$1 de papel, no meio das coisinhas do Júnior, que era meu dízimo. Falei, ele não vai achar. Ele achou. Ele achou. Fecharam o pau por causa de R$1. Sumiu, ele não falava nada. Ele não falava nada para mim. Ele Quando pegava... pegava e sumia. E aí, quando eu parei de brigar, falei, não vai resolver. Aí a mudança veio em mim, ficar calada, só oração. Aí foi ficando pior, foi ficando pior. Quando você resolveu começar a orar, só orar, aí piorou a Foi situação. pior. Por isso que precisa perseverar, não é isso, filha? E louvor. Eu morria de medo dele chegar e ele pegar ouvindo os louvor. Até que mesmo ele bêbado, ele começou a cantar os louvor. E o que ele começou a falar para você? Que ele ia cantar na minha Bêbado, ele igreja. falava, um dia eu vou estar cantando lá na sua igreja. Bêbado, drogado no último, ele falava, muitas vezes. Aí, às vezes, eu tirava o louvor e colocava o CD que ele gostava. Até que ele começou A mulher aceitar. sábia, não vamos brigar. Não.
não. Coloca a música que você quer ouvir, pronto. Não tem briga. O altar de santo que tinha no canto, eu nunca coloquei a mão. Foi 2 anos deixando o altar dele lá. Respeitando o tempo, o modo. Se alguém tem que fazer, é Deus, não você. E o dia que quebrou a cabeça da Aparecida? Eu falei, e agora? Ele vai achar que eu quebrei de propósito. Eu deixei ela encaixadinha lá, e eu tirava o pó e não Porque tinha mexia. medo, né, filha? Porque ele, como ele era agressivo, né? Ele ia falar que era minha culpa. Não, ela ficou 2 anos lá sem ninguém pôr a mão. Ela ficou lá. Ela ficou lá com a cabeça quebrada. Quando ele se converteu e ele jogou fora, foi onde que ele viu. Perfeito. Aí o que aconteceu? Nesse meio de tempo, veio a oração e veio o convite do Vinícius. Do Vinícius. Aí veio o convite do Vinícius, ele não foi na primeira vez, mas foi numa segunda oportunidade. E olha o que é a fé de uma criança. Outrora, logo que eles chegaram na igreja, a pastora Juliana dava aula no Kids. E era época de Natal. E todas as crianças lá, colocou, né, no trabalho que eles fizeram, as crianças, eu quero ganhar um computador, quero ganhar uma bicicleta. E o Vitor, ele escreveu o seguinte, eu quero uma bandeja de Danone e eu quero dinheiro para minha mãe pagar a conta de luz, para minha mãe não ficar chorando mais. Isso daí arrebentou com a gente, na época fomos nós, né, eu, pastor Paulo, nós fomos no Furlanete e compramos sacolada de Danone, de bolacha. Quando nós chegamos na casa da Jaciara, o Vitor, mãe, é Danone, mãe, é Danone, mãe. Ele toma Danone hoje? Você toma Danone hoje, Vitor? Cadê o Vitor? Não toma? Hã? Mãe, Danone, mãe. Aí ele foi, e olha o que é a fé de um filho. No primeiro culto do pastor Wellington, que não era pastor ainda, o irmão da pastora Fátima, era pastor auxiliar dele, falou assim, nós vamos anunciar um batismo. O Vitor, sem perguntar para o pai, foi lá e escreveu o nome do pai dele. Isso é fé. Isso é ato profético. Isso é ato profético. E aí o Wellington falou, não, mas como eu peguei? Não, falei, aí veio conversar comigo, não, falei, vem no discipulado. Comecei a discipular ele, batizamos ele, acabou, nunca mais, está aqui, ó. Quantos anos já faz isso, pastor? Acho que vai fazer 15 anos. Faz 15 anos em agosto, nós precisamos fazer uma festa, Glória a churrascada. Deus, aleluia. Andréia, 2 anos orando, filha, foi fácil? Aí. Não, não foi fácil. Deu vontade de abandonar? Falar assim, chega. Cada um ama, cada um com seus problemas, ou não? Não, Amava mesmo Sim. o garotão aí. sim. Sim, eu tinha certeza que ele ia voltar. Porque eu tinha um suporte aqui na igreja. Né? Eu tinha, cada domingo eu conversava com pessoas, assim, em cada área diferente, que me ajudava. Assim... A se fortalecer. eu nunca duvidei. E foi a mesma coisa que a Jaciara? Não, primeiro Deus mudou você. Primeiro, sim, fui eu. Depois, Deus Sim. trouxe ele. Isso, depois trouxe ele. E fala para mim, depois da conversão, como é que é esse marido hoje? É assim, gente, eu sempre tive um marido maravilhoso, verdade. Sempre tive, sempre. Assim, se eu tivesse que casar, vamos supor, com outra pessoa, era com o meu marido que eu casaria. Verdade. Que investida. Sim, o meu marido é uma bênção, gente. Que bom, filho. Eu tive que passar, o Senhor teve que consertar coisas na nossa casa. O meu deserto não foi em vão. Eu tive que passar por esse deserto para estar hoje onde eu estou. Né? Tenho um filho abençoado. Cadê o Vitão? Está aí hoje? Meu filho está lá. Olha lá, o lindão lá. Ó. Não tinha que ser ganhamos- Vitor, tinha que ser xerox, fotocópia autenticado do pai, que é idêntico. Esse ano que passou, nós ganhamos uma nora, também abençoada, uma menina de Deus. Tanto que eu orei, falei, meu Senhor, né? Deus restituiu a vida financeira, né, Marcos? Hoje o Sim. Marcos é corretor de imóveis, né, muito bem Glória sucedido. a Deus, Pai querido. Em tão pouco tempo, né, Marcos? Em tão pouco tempo. A restauração ela foi rápida, né? Realmente.
Eu sou muito dedicado, né, no que eu faço, graças a Deus, né? Tudo que eu faço, eu gosto de fazer bem feito. Não cai do céu, né, filhão? Tem que trabalhar. Exatamente. Não tem dia, não tem hora, não tem... Mas, enfim, graças a Deus... Deus restaurou tudo. Deus restaurou tudo. Aí eu pergunto para você, existe alguma coisa impossível para Deus? Não tem. Eu pergunto, Nada é impossível. pastora Fátima, existe alguma coisa impossível para Deus? Não existe. Jaciara, pastor Wellington, existe alguma coisa impossível para Deus? Não existe. É possível uma família ser restaurada? Muito. É possível? Muito. Muito possível. É possível. O que precisa, e não é só uma família, é uma vida, uma história. Eu não sei como você entrou aqui, você que vai assistir depois. Não sei como é a sua vida. Fecha os olhos, nós vamos encerrar o culto. Posso só falar um... Por favor, bem rápido. Oi, amor, perdão. Só seja rápido, pastor, por causa da hora, tá? Eu só quero agradecer a Deus, primeiramente, a igreja. Eu queria deixar uma palavra assim. Nós, por exemplo, se alguém precisar, por exemplo, de aconselhamento, assim, por exemplo, a pastora Fátima, e eu quero falar para os homens de hoje também que estão aqui na igreja, era para estar cheio de homens aqui. Olha, não caia nessa besteira como que eu caí também, né, de gaiato no navio. Não faz isso. A melhor mulher do mundo é a sua. Exato. Ame ela. A Bíblia diz isso, né, pastor? Sim, a melhor mulher para você é a sua, porque o próprio Deus fala, né, que só a morte separa, né? Ame cada dia a dia que você pudesse, ame a sua esposa. Briga menos, ama mais. Porque eu vou falar para você, eu descobri, depois que eu voltei, eu descobri que a melhor mulher do mundo, para mim, é minha esposa. A gente, com a glória do Senhor Jesus Cristo, a gente ama muito, se ama muito, e a gente não briga. Se a gente fala uma coisa assim para o outro, me dá risada, mas eu vou falar para você, se eu precisava casar de novo, eu casaria com ela novamente, em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Antes de encerrar, algo eu queria falar para todos nós que estamos aqui. Eu era criança quando aconteceu tudo com a minha mãe, e eu vi tudo de perto, e vi Deus restaurar, né? E depois aconteceu com a Jaciara. Eu nem era pastora quando eu aconselhava a Jaciara, eu era casada de nova com o Rodrigo. O Miguel, acho que já era nascido. O Miguel não era nascido, eu estava grávida, eu acho. Isso, eu grávida do Miguel e ela grávida do Juninho. E a Andréia também. O que eu quero dizer delas três? Que, assim, hoje, a mulherada desse século aqui, elas não querem saber de orar. Viu? Tudo que o pastor falou para minha mãe fazer, minha mãe fez. O que nós falamos para Jaciara, naquela época lá, há 15 anos, 16, 17 anos atrás, ela fez. A Andréia, 2 anos atrás, tudo que nós aconselhamos a Andréia, ela fez. Agora é assim, queridos. Muitas vezes, nós não somos os sabe tudo, faz tudo. Não, é aquilo que Deus coloca para nós e nós transferimos. E pela palavra do Senhor, que temos a palavra... E muitas vezes nós passamos um desafio. Ai, pastora, está acontecendo isso. A gente pega, faz isso, ora, faz isso, mas não faz. Por isso que não recebe. Então, eu quero deixar para vocês aqui esses 3 exemplos. Tá? Tem a Joyce também, que não está aqui. Tudo que eu aconselhei, falei, tratei com ela, ela fez tudo também. Dar ouvido também. Não que nós somos melhores, experientes, não é isso. Mas se o Senhor nos colocou, né, e temos a palavra, o Senhor sabe aquilo que Ele vai fazer, o que Ele vai encaixar nas nossas vidas, sim ou não? Então, amadas, principalmente as mulheres, elas têm uma grande dificuldade em suportar certas coisas. Infelizmente ou felizmente, eu tenho que falar, é só através da oração. Não adianta chorar, deixar de vir na igreja, deixar disso, porque Deus, Ele vai fazer primeiro em você, para fazer em outro alguém. Ok? Eu sempre falo, né? A receita, nós
Nós passamos. Agora, quem tem que tomar a medicação, aquela medicação que é horrorosa para tomar, é vocês. Garanto, o estômago não vai doer. Sabe por quê? Porque se você fizer da maneira correta, que a sua liderança, os seus pastores, seus profetas fala para você, você vai ter vitória no final. Então, olhe para essas 3 aqui, tá? Tudo que os pastores falou para elas fizeram. Eu nem era pastora na época da Jaciara. Tem a Joyce também. Tem uma menina também que eu quero falar também, porque ela é minha filha, a Mone. Tudo que eu falei para a Mone, é isso, é aquilo e aquilo. E hoje ela está muito bem casada, porque quando apareceu o Rodrigo, eu falei para ela, chegou seu marido. Foi, Mone? Então, amados, não é para nos engrandecer, mas é para engrandecer. E ela olhou e falou assim, nossa, mas esse guaruzinho barrigudo? Ele não era barrigudo, era magrinho. Era nada, depois que ele emagreceu. Amém, queridos? Então não é para nossa glória, nossa honra. Vamos engrandecer o nome do Ministério Apostólico Shalom. Não, é tudo para a glória de Jesus. Amém? Porque Jesus, Ele ama a família restaurada. Então, antes de você pensar em abandonar aí seu marido, sua esposa, não sei eu, quem você quer abandonar, olhe para você primeiro. Deus já fez em você? Você vai falar assim, ai, não fez. Deixa Deus fazer para fazer em outra pessoa. Amém? Amém? Fecha os olhos, querido. Agora sim, cadê o Vitor? Vitor, toca um teclado aqui para nós, filho, por gentileza. Nós vamos encerrar. Eu quero que toda a igreja de olhos fechados. Aqui você viu a história de uma família, né? De 3 famílias. Mas Jesus, Ele começa a fazer em uma vida. Uma vida. Eu não conheço todos que estão aqui, que entraram aqui. A gente não tem o conhecimento da história de todos. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que fez na vida da Jaciara, da pastora Fátima e da Andréia, é o mesmo Deus que pode começar a fazer. Antes de começar a fazer em outro, Ele quer começar a fazer em você. Então, nós vamos encerrar o culto aqui. Eu quero orar por pessoas que entraram aqui e que você perdeu a motivação de lutar por você, por sua família, você já não acredita mais que uma restauração ou que a sua vida tenha solução ou coisa semelhante. Amém? Por isso eu quero toda a igreja de olhos fechados, não vou pedir para ninguém vir aqui à frente. Mas se você entrou aqui hoje e você entende que a sua vida, a sua família, você está totalmente desacreditado, eu quero orar por você, para que Deus alimente a tua fé. Se você entrou aqui assim hoje, se coloque de pé, nós vamos orar por você daqui do altar. A igreja toda está de olhos fechados, ninguém vai olhar para você, não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Eu quero orar por você. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus que realizou na vida desses 3 casais, primeiro realizou na vida das esposas, Ele pode realizar também na sua. Se tem alguém que entrou aqui hoje desacreditado de que é possível sim uma restauração a começar da sua vida, nós vamos orar por você aqui. Fique de pé. Fique de pé. Deus, Ele vai ministrar o seu interior. Ele vai ministrar a sua vida. Pai das luzes, eu oro por essas pessoas que estão de pé. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é o mesmo Deus ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. E eu peço a Ti, Senhor, que neste momento o Senhor possa começar uma obra maravilhosa de transformação e de refrigério, porque Tu és o Deus que faz e realiza. A Tua palavra diz que no Senhor está o sim e o amém. Por isso, Pai, eu peço ao Senhor, o Senhor conhece esses corações dessas vidas que aqui ficaram de pé neste momento, e Senhor, de repente, já não consegue vislumbrar mais a solução para a sua vida, a solução para a sua família, para o casamento, ou até mesmo em outras áreas da vida. Pai, o Senhor é o mesmo Deus que realiza milagres. Eu quero pedir para o Senhor, Pai, eu não quero pedir simplesmente que o Senhor realize na vida de outrem, mas eu quero orar, Senhor, pedindo ao Senhor, primeiramente, Pai, um coração perseverante,
alimente a fé das tuas filhas. Pai, que em nome de Jesus Cristo elas possam, Senhor, sair daqui com a fé renovada, com a fé revigorada, com a fé, Senhor, alimentada, crendo, não crendo só porque ouviu, mas agora porque viu, é possível, é real, o Senhor faz e continua a fazer, porque Tu és o mesmo ontem, és o mesmo hoje e será eternamente. Pai, alimente a fé no coração delas, dê um coração sábio, dê um coração perseverante, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oro também por aqueles que aqui estão e que por algum motivo, Senhor, não tiveram coragem, Pai, de ficar, Senhor meu Deus, de pé. Eu peço ao Senhor, o Senhor conhece. Da mesma maneira eu peço ao Senhor, realize, faz, Senhor, porque o Senhor é o Deus que pode, o Senhor é o Deus que faz. É o que eu oro, Senhor, no nome santo e precioso de Jesus. Fique toda a igreja de pé agora.